quer realmente, meu artista, aprender como transformar uma única ideia em uma verdadeira transformação na sua vida? Porque sim, eu sei que você é um artista e por si só já é uma pessoa extremamente criativa. Mas talvez hoje, o que aconteça com você? Talvez hoje você tenha várias ideias, mas você ainda não sabe, de fato, como fazer essas ideias fazerem a sua carreira decolar. Quando a gente fala sobre ideia, uma coisa que eu percebo é que os artistas, e eu sou cineasta há quase 20 anos, eu vivo isso o tempo inteiro, é que nós temos muitas ideias. Todos os dias, se brincar, a gente dorme e acorda com ideias novas. Só que muitas delas ficam no nosso imaginário, ficam no nosso pensamento. Outras vão para o papel, mas poucas decolam. Poucas geram a transformação que a gente deseja. Messi, então o que eu devo fazer, mulher, para que as minhas ideias realmente possam transformar a minha carreira artística? Me fala. Falo agora, nesse exato momento, e quero falar para vocês também o que uma ideia altamente lucrativa que abre portas para você, o que ela tem em comum. Eu vou falar aqui. E mais, vou trazer ideias para você. Que se você quiser colocar em prática, você já começa a, hoje mesmo, fazer uma nova virada de chave na sua carreira, tá? Então, o que eu aconselho a você, meu artista? Brilhante, talentoso, que tem aí a cabecinha borbulhando de ideias. Primeira coisa é, preste bem atenção, tá? É você escolher de fato qual ideia você deseja trabalhar. É você escolher de fato qual caminho você quer ir. E é importante você escolher esse caminho baseado em algumas questões. Primeiro, a habilidade que você tem para fazer aquela ideia realmente acontecer. Qual tempo você precisa e quais são os recursos que você precisa para de fato fazer essa ideia decolar, para que de fato essa ideia saia do papel e aconteça. É também muito importante você avaliar se essa ideia ela vai gerar resultados a curto, médio ou longo prazo. Uma ideia, quanto mais impacto ela gera a médio e longo prazo, mais valiosa ela é. Mais valiosa ela é. Então, escolhe uma ideia. Você tem várias, escolhe uma. E eu vou te explicar como você faz essa escolha daqui a pouco, tá? Escolheu essa ideia? Perfeito. Agora eu quero que você avalie quais são os pontos fortes da sua ideia, quais são os pontos fracos da sua ideia e quais são as minas terrestres que a sua ideia tem. Os pontos fortes você já entendeu, né? Pontos fortes. Qual é o potencial dessa ideia? Quais são os pontos fracos da sua ideia? De que modo essa sua ideia pode desmoronar a qualquer momento pela fragilidade que ela tem? E quais são as minas terrestres que norteiam a sua ideia? O que é aquela mina terrestre? Se colocar a sua ideia em execução, ela dura pouco tempo. Ela não gera resultado, ela não encanta. Então, aquela mina terrestre, é aquela sensação que a ideia vai para o ar a qualquer momento. Então, você precisa avaliar os pontos fortes, os pontos fracos e as minas terrestres. Principalmente as minas terrestres, tá? Como outro ponto teve a sua ideia? Avaliou o potencial dessa ideia? Avaliou a fragilidade dessa ideia? Agora é transformar essa ideia em projeto. Cada ideia que você tem, você pode transformar em um projeto. E o que é interessante é que você tenha uma ideia. Eu tive essa ideia de projeto. Ok, não tenha só essa ideia. Dessa ideia, você pode criar várias outras para dar continuidade a essa ideia principal. E assim, você poder fazer com que você alcance o maior número de patrocínios e você tenha uma vida longa tendo recursos com essa ideia. É como uma planta, quando você coloca a sementinha e você vai vendo crescendo. E à medida que ela cresce, você precisa mudar de jarro. A ideia, uma ideia boa, precisa mudar de jarro. Um projeto bom tem vários jarrinhos. Você começa e você vai desenvolvendo. Por que, Messi, isso é importante? Porque, primeiro, você consegue com o portfólio. Essa ideia começou assim e ela foi se desenvolvendo. Ideias que se desenvolvem a curto, médio e longo prazo, elas se tornam muito mais interessantes para os editais patrocinários, porque eles vão perceber que já deu certo. Você já mostrou que deu certo. Empresas também passam a se interessar mais, porque ela já percebeu que você já trilhou um caminho, então você já está seguro do que você está desenvolvendo. Eu lembro, né, que um dos projetos que nós tivemos patrocinados,
alguns anos atrás, aconteceu isso. A gente teve uma ideia muito inicial, essa ideia ela aconteceu de modo muito inicial, e a gente começou a avaliar como a gente faria com que essa ideia ela se tornasse uma ideia ainda mais potente. E um único projeto, nós ficamos 10 anos com ele. 10 anos captando patrocínio, 10 anos captando recursos, 10 anos emplacando em editais com uma ideia. Porque ela foi justamente mudando de jarrinho, ela foi crescendo, ela foi se atualizando, ela foi resolvendo problemas do nosso público. E aí, meu artista, quando a sua ideia começa assim, você sabe o que acontece? Você sabe, Guga, o que acontece, Guga? Você se torna referência. As pessoas começam a olhar para você e ver você como uma referência. As pessoas começam a olhar para você e dizer, é o artista do projeto tal. É o artista que faz tal coisa. É esse artista. E você começa a receber convites. E você começa a abrir portas. E você começa a ver a sua vida mudando. Eu vejo muitas vezes artistas mudando de ideia o tempo inteiro. Como um macaquinho que fica pulando em galhos. Não dá, porque você não consegue criar raiz. Tenha as suas ideias e aposte nelas. E não tenha pressa para ter resultado. Outra coisa, tá? Que eu preciso muito falar isso para você. Coloca isso no seu coração. Tenha pressa para fazer, mas paciência para colher. Qual é a falha de muitos artistas? Isso é do ser humano, tá? É normal do ser humano. É querer ter resultado rápido. É querer que tudo aconteça rápido, ligeiro, quase instantaneamente. Não quer passar pelo processo, não quer entender o percurso, não quer cair e levantar várias vezes. Às vezes cai, não deu certo e desiste. E você tá isso aqui, ó, de dar certo, mas você desistiu. Então, qual é a ideia aqui? É você ter pressa para colocar as suas ideias para frente, mas você ter paciência para colher. Você ter paciência para ver isso acontecendo e você buscando cada vez mais novas habilidades para que você possa voltar para esse seu projeto, para que você possa voltar para essa ideia e melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar. Seja aquele artista incansável em querer ser bom. Seja aquele artista que de fato tem coragem para todos os dias você olhar para o seu projeto e pensar como eu posso melhorar ele. Como eu posso deixar essa minha plantinha grande? Como eu posso? Esse projeto está aqui hoje, mas onde é que eu posso levar ele? Porque lembra de uma coisa, lembra disso. O seu potencial é incrível. Então não se encolha. Não se encolha. Por que eu falo isso? Porque todo artista é talentoso e corajoso, mas muitos se encolhem. Muitos fazem um projeto, não foi aprovado, vou desistir. Merci, e quais são as características que uma ideia tem e que eu possa olhar para a minha ideia, né, e perceber que de fato a minha ideia se encaixa nisso e eu posso realmente apostar nisso. Me fala quais são as características. Me fala também, Messi, como é que eu posso começar hoje a já fazer as minhas ideias acontecerem? Como é que eu posso, Messi, a já começar a fazer com que uma ideia que eu tenho aqui, né, anotada há muito tempo, uma ideia que eu amo, como é que eu posso saber se essa ideia realmente vai funcionar? Me fala. Vou te explicar aqui agora, tá? E eu faço isso, inclusive os meus alunos têm um módulo no método Projeto Vencedor, que é o meu curso. Eles têm um módulo inteiro só sobre ideias. Só sobre como executar, como identificar o potencial de uma ideia, como eles construírem uma ideia fora da curva. Eu tenho um módulo todo. Como ter ideias lucrativas, como ter ideias que de fato geram, né, patrocínio o ano todo, recursos o ano todo e pode chegar na banca de um edital e vencer. E quero também aqui trazer para vocês 2 sugestões de leituras para vocês começarem hoje a ser aqueles artistas que de fato não tem para ninguém. A ideia de vocês e ponto final. E as ideias de vocês vão ser realmente altamente lucrativas. Para que a sua ideia realmente capte patrocínios o ano todo, para que a sua ideia mude a sua vida, meu querido artista corajoso e talentoso, a sua ideia, ela precisa ter algumas características e eu vou falar aqui nesse momento agora, tá? Primeira característica é, a sua ideia precisa realmente transformar vidas.
realmente ela precisa transformar vidas. Toda ideia com potencial de crescimento, potencial de lucratividade, potencial de patrocínio, ela transforma vidas. Se uma ideia não transforma vidas, é uma ideia frágil. É uma ideia que ninguém vai ter interesse de apostar. Por quê? As pessoas querem apostar no que gera resultado. E transformação é sinônimo de resultado. Merci, pelo amor de Deus, e como eu vou saber se de fato a minha ideia vai transformar a vida do meu público, a vida das pessoas que eu quero alcançar? Vou te falar agora. Primeira coisa é, a sua ideia gera pertencimento. Quando as pessoas entram em contato com a sua arte, elas entram em contato com o seu projeto, elas se sentem pertencentes a algo. Elas se sentem especiais. Elas se sentem que elas são notadas, elas são ouvidas. Elas sentem que aquilo que você está fazendo é para elas. Isso gera a sensação de pertencimento. Elas começam a olhar e dizer, caramba, isso é muito a minha cara. As grandes marcas buscam gerar pertencimento o tempo inteiro. As grandes marcas. E as grandes ideias, e a gente tem que pensar sobre isso, elas querem gerar essa sensação. Então, quando você está fazendo a sua arte, quando você está fazendo o seu projeto, quando você está pensando numa ideia, pensa de que modo essa ideia vai gerar pertencimento. Como as pessoas vão olhar para a sua arte, para o seu projeto e vão dizer, caramba, eu estou conseguindo me ver nisso aqui. Caramba, isso me tocou. Caramba, eu não imaginava isso. Nossa, isso me divertiu, isso me emocionou. Isso me trouxe uma ideia. Uau! Por que as pessoas, quando compram uma blusa com frase, elas saem com a blusa para cima e para baixo? Porque aquela frase deu a elas uma voz, deu a elas a sensação de pertencimento. Com aquela blusa, com aquela frase, elas passam uma mensagem para o mundo. Então, a sua ideia também pode justamente ser isso. Passar uma mensagem para o mundo. E precisa passar. Passar uma sensação para esse mundo. Uma ideia que realmente ela é patrocinada o ano todo, é aquela ideia também que emociona. A nossa arte por si só emociona. Os nossos livros, as nossas pinturas, a nossa música, o nosso teatro de bonecos. Quem faz arte por si só já emociona. Quem faz arte por si só já consegue, né, tirar do público um uau, ou um ha-ha-ha, ou um não segurei as lágrimas. O artista, ele por si só trabalha com emoção. Então, quanto mais emoção a sua arte gera, mais ela faz com que as pessoas não a esqueçam. Quanto mais emoção, mais as pessoas querem. Mais elas se encantam. Então, qual é a emoção que você quer gerar? É surpresa? É alegria? É esperança? Qual é a emoção? Quanto mais emoção, mais as pessoas vão se encantar, tá? Uma ideia também que é patrocinada o ano todo é aquela ideia que ativa mudanças. Quais são as mudanças, meu artista? Pare e pensa agora. Quais são as mudanças que o seu projeto vai gerar? Quais são as mudanças? É mudança de pensamento? É mudança de comportamento? Quais são as mudanças que o seu projeto gera? Quanto mais mudanças o seu projeto gerar, a sua arte gerar, a sua ideia gerar, mais fácil de você vender essa ideia. Mais fácil de você captar patrocínio, mais fácil de você gerar recursos para você. Porque o ser humano, ele se mantém em movimento. E mudança é movimento. Então, quais são as mudanças? E o seu projeto precisa falar sobre isso. Quais mudanças você quer gerar? A curto, médio e longo prazo. As primeiras mudanças que esse projeto vai gerar, viu, Guga? São essas. Tá. As mudanças futuras são essas. E aqui queremos alcançar são essas. Queremos mudar esse comportamento, esse pensamento, gerar essas atitudes. E aí o patrocínio olha para você e diz, onde é que eu assino? Quanto custa? Opa, gera mudança. Eu quero mudança. As ideias de projetos que também captam patrocínio o ano todo, elas tocam em um problema. Qual problema a sua ideia de projeto toca? E quando ela toca, qual é a solução que você traz? Através da sua pintura, através da sua dança, através da sua literatura, através do seu teatro, bonecos, através do seu cinema. Qual mudança, qual solução você sinaliza? Porque a arte, ela é uma geradora de mudanças e ela é também uma solucionadora de problemas. Muitas vezes um problema que está aqui, soluciona com arte.
Pessoas ansiosas, quando escutam músicas calmas e tranquilas, a ansiedade reduz. Pessoas que têm dificuldade para se concentrar quando estão diante de uma pintura, elas têm um tempo maior de concentração. Pessoas que têm uma certa irritabilidade quando entram em contato com teatro, a irritabilidade reduz. Então, há uma série de soluções que a sua arte gera e é importante que você traga isso, tá? E qual o problema? Você está olhando e que ela vai gerar solução. As ideias que também geram patrocínio o ano todo, e isso aqui eu gosto, são as ideias que têm um diferencial. Ela tem um diferencial. Qual é o diferencial da sua ideia de projeto? Qual é o olhar inovador que você está trazendo? Qual é a mudança que você está trazendo? A sua ideia é única? Eu não sei se vocês já repararam, mas tem pessoas que quando tem ideia, você olha e diz, caramba, eu queria ter tido essa ideia. É porque ela é única. Mas ela também é muito simples. Ideias poderosas são ideias simples. Ideias que geram transformação, trazem lucratividade para você, fazem com que a sua arte decole. Ela é simples de ser executada, mas ela é diferente, ela tem um diferencial, ela tem um toque, ela é interessante. Qual é o diferencial que você quer colocar no seu projeto? Que ninguém está fazendo. Por quê? Qual é o problema, tá, gente? Muita gente tem ideia, mas poucas trazem um diferencial na sua ideia. Poucas olham para uma perspectiva diferente. Uma ideia que é patrocinada também um ano inteiro tem em comum, sabe o que é? Ela fala com um público específico. Muitas vezes o artista ele quer falar com todo mundo, né? Eu avalio muitos projetos. Eu tenho um método projeto vencedor, um dos meus alunos, eu seguro na mão, leio cada projeto. E quando um aluno chega para mim com uma ideia de projeto e eu pergunto qual é o público dele, e ele diz, Messi, é do bebê que está na barriga da mãe, é o idoso. Eu digo, não é. Não é. Uma ideia de projeto que, de fato, você precisa apostar é aquela ideia que vai trabalhar com um público específico. Porque ideia fraca fala para todo mundo. Ideia forte sabe para quem fala. A sua arte precisa saber com quem está falando. É com criança? Fale com a criança. É com um adolescente? Fale com o adolescente. É com adulto? Fale com adulto. É para idoso? Fale com idoso. Por que isso é importante? Porque você vai gerar sensação de pertencimento. As pessoas, esse público vai olhar para você e vai se identificar com você. E cada público, ele tem uma linguagem diferente, ele tem sonhos diferentes, ele tem comportamentos diferentes. Então, a maneira como você se comunica com a criança é completamente diferente da maneira como você se comunica com um adulto. Eu sou documentarista, durante muitos anos eu fiz filmes, né, para um público adulto. E aí, um belo dia, agora que sou madrinha de uma criança linda, que é o Heitor de 7 anos, eu olhei e disse, não, eu quero muito fazer um trabalho, né, para crianças. E aí eu fui estudar sobre a linguagem da criança, eu fui tentar entender esse universo, que é lindo demais. E eu fiz algo especial para esse público, que foi um curta animação que venceu um edital e percorreu mais de 30 festivais no Brasil e no exterior. E hoje vendi os direitos de exibição dele. Então, quando você tem coragem de realmente falar com o seu público, você se torna referência para ele e ele quer consumir cada vez mais a sua arte. Porque ele vê que a sua arte fala com ele e ele se sente tocado e identificado. Então, defina seu público. Não tenha medo de definir. Defina, porque isso vai ser a sua virada de chave. Eu te garanto isso, tá? Aquela ideia que também, olha a quantidade, viu, de informações. Eu espero que vocês estejam aí super atentos e não se preocupem em anotar tudo, porque vocês vão receber o resumo. Mas, claro, é importante anotar, porque você anota do seu jeitinho. Mas você vai receber o resumo dessa live e você também vai receber o workbook para você fazer a atividade depois que a gente concluir aqui esse nosso encontro. Aquela ideia também que vai fazer com que você tenha, né, patrocínios o ano todo, vai fazer com que a sua carreira decole cada vez mais, ela também é uma ideia que tem uma história por trás. Ela tem um propósito de existir. Quando você tem um propósito de existir, você faz com que outras pessoas também percebam isso. E as pessoas que têm um propósito muito semelhante, elas vão se conectar com você. Muitas vezes o patrocinador de uma empresa que você está buscando tem um propósito muito parecido com o seu. Só que você esqueceu de falar.
E aí, ele não patrocinou. Mas se você tivesse dito o propósito, ele teria patrocinado. Porque ele tem o mesmo que você. Sara, obrigada, querida. Então, gente, não basta só você fazer o seu projeto, você tem que já nas primeiras linhas falar o propósito do seu projeto. Porque quem está do outro lado lendo pode ter o mesmo propósito que você. E isso já vai acelerar muito um sim que você vai receber. Porque você está dialogando com um outro ser humano. Então, ideias poderosas, elas têm uma história e elas têm um propósito. Ideias poderosas também, que são patrocinadas o ano todo, elas são necessárias. A sua ideia de projeto, ela é necessária? Ela tem urgência para existir? Quanto mais urgente for, mais chances de você ter um projeto patrocinado em um edital, ter uma empresa querendo financiar. Messi, como é que eu sei a urgência? É pelo tamanho do problema que você está buscando solucionar. Imagina você quando está com uma dor de dente. É um problema que você espera para depois ou que você quer resolver logo? Agora, quando você quebra a unha. Entendeu? Então, quanto mais urgente for, mais você tem chances de conseguir patrocínio. E aí vai no que você de fato está propondo. E quando você tem esse propósito, quando você tem um problema que você soluciona, você naturalmente vai conseguir acelerar a sua aprovação. Você vai conseguir fazer com que a sua arte avance e você consiga os recursos que você precisa, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, uma arte. Vocês perceberam que não é só ter a ideia? Muitas vezes a gente tem a nossa ideia, né? Mas a gente não visualiza o futuro dessa ideia. E eu quero contar para vocês uma história que aconteceu em 1970. Em 1970, quando, né, nós tínhamos as viagens acontecendo, havia um desafio muito grande, porque as malas, né, as pessoas que viajavam de ônibus nos aeroportos, as malas sempre eram muito pesadas, e as pessoas sofriam para carregar essas malas. As pessoas tinham malas, muitas vezes, de crianças, de adultos, de mulheres, e elas ficavam horas tentando carregar aquela mala pesada. Até que um ser humano chamado Bernard, em 1970, ele olhou para a esposa dele, que estava chegando de uma viagem no aeroporto, sofrendo, carregando a mala pesada dela. E ela, né, angustiada com aquela mala, olhou e disse, meu Deus, por que isso não fica mais leve? E ele olhou para aquela mala e pensou, e por que não a gente colocar rodinhas nessa mala? E ela disse, mas como assim? Ele disse, calma, chegou em casa, pegou rodinhas e fixou a mala. E ela passou a viajar com muito mais tranquilidade, porque a esposa dele fazia muitas viagens. Na época, ninguém apostou naquela ideia. As pessoas acharam até um pouco, uma mala com roda, sair arrastando. Quem viaja carrega mala. Mas o final da história eu acho que você já conhece. Inclusive, você certamente tem uma mala de rodinhas. O Bernard não só ajudou a esposa com um problema que existia, não só dela, mas de várias pessoas pelo mundo. Ele gerou uma transformação, ele trouxe uma ideia inovadora, ele resolveu um problema e ele fez com que apenas rodinhas anexadas a uma mala transformasse a forma como a gente viaja hoje. Então, muitas vezes, a sua arte, ela não precisa encontrar um mundo novo. Ela só precisa olhar para o mundo atual e você pensar, de que modos eu coloco uma rodinha aqui? De que modos a minha arte pode viajar pelo mundo? Por exemplo, você é um artista plástico? Você é da literatura? Você é um fotógrafo? Você já imaginou fazer um trabalho bem particular, bem específico para uma empresa de viagens? Imagina você desenvolver pinturas para uma empresa de viagens de malas, uma fábrica de malas, uma marca de malas. Uma marca de malas que quer lançar uma campanha nova, que quer contar a própria história, e você é um escritor, e você coloca nas malas pequenas frases que representam a história dessa marca de malas. Você é um artista plástico, você fazer pinturas que façam com que essas malas se tornem uma referência
por onde passar. Muitas vezes, gente, o produto ele já está ali. A empresa para te patrocinar já está ali. É só você levar a sua arte e colocar nela. Muitas vezes o edital está com inscrição aberta e ele só está querendo a sua ideia. Mas você está com várias ideias, mas cadê o caminho? Vocês precisam abrir a mente de vocês. Porque está tudo aqui. Você só precisa colocar a sua arte. Simples isso. As malas estão aqui. É escritor? Conta a história da empresa, da marca, através da escrita. Coloca pinturas. E você, muitas vezes, não para pensar que a sua arte pode estar ali. Você pode, por exemplo, fechar parcerias com uma rede de cafés e colocar a sua arte ali dentro. Se você é um músico, você colocar letras de música. Se você é um artista plástico, você colocar pinturas naquele trabalho. E aí o que acontece? Aquela empresa, aquela marca, ela vai se tornar uma referência, porque só ela tem aquele produto daquele jeito. E só você oferece. Então, o produto, as marcas, as empresas, elas já estão ali. Olha para elas como um potencial parceiro e veja como você coloca a sua arte ali. Nós temos ruas, nós temos avenidas, nós temos espaços. Eu, por exemplo, eu tenho o meu afilhado que toda vez que ele vai ao dentista, ele morre de medo daquela maquininha. Agora imagina você um músico e começa a construir uma playlist só de músicas tranquilas e fecha parceria com a rede de clínicas odontológicas para o paciente, quando começar a ouvir aquele barulhinho de música de maquininha irritante, ter uma playlist que acalme essa pessoa. E é você que produz isso. Então, gente, muitas vezes é extremamente importante a gente começar a olhar para outros lugares. Nós temos aí os editais, praticamente toda semana, editais novos abrem, esperando a sua ideia de projeto. Pensa, visualiza isso. Visualiza teu futuro e vai em busca dele. Eu quero criar aqui esse movimento de artista que acredita em si, que vai à luta, que tem coragem, que faz realmente e que acredita no grande potencial que tem. Eu quero esse artista aqui comigo, para que a gente crie esse movimento. Então, todas as vezes que você entrar aqui no meu canal, pode ter certeza que eu vou estar aqui oferecendo o meu melhor para você. Porque hoje essa é a minha missão. É sempre quando eu estiver aqui, o que de melhor eu posso levar. Porque no passado, eu tive mentores que fizeram isso comigo, que me ajudaram, que me acolheram, que me mostraram o caminho. E eu decidi um dia me tornar também essa pessoa, eu mostrar caminhos, eu segurar na mão e eu dar o meu melhor. Então, quero dizer a você, meu artista corajoso, coragem. Eu tenho certeza que você vai conseguir.